Alô, gente querida, de novo a gente aqui com você, né? Preparando o quê? O seu futuro. Hoje nós começamos a discutir um outro tema, a evolução. Normalmente há uma certa confusão, até porque são eventos muito recentes, do século XIX para cá, final do século XIX para cá, tem muito pouco tempo. E teve muita fofoca também, mesmo no meio acadêmico. Isso gera um desconforto até hoje. Há uma mistura de ciência com religião, são coisas que não se misturam. Há um monte de inverdades que são ditas. E há uma confusão de evolução com o termo, às vezes, aplicado de forma social. Quando você diz que o sujeito evoluiu, você imagina que ele está melhorando, que ele está crescendo. Sempre uma melhoria. E em biologia, primeiro que a evolução é uma ciência, uma parte da biologia. Evolução é mudança. Você sabe que ao longo do tempo tudo muda, porque somente as espécies vivas não mudariam. Então, ao longo do tempo as espécies mudam. E a gente sabe, tem aparecido bactérias novas, vírus novos, que a gente chama de emergentes, doenças novas. Você não via falar em Zika, chikungunya, em ebola. Por quê? Porque mutações ocorrem e a vida vai, com o tempo, ganhando novas conformações. É isso que a gente começa a estudar a partir de agora. Então veja lá, nossa aula 18, Evidências da Evolução. Veja aí o ornitorrinco. O ornitorrinco é um bicho muito interessante, porque ele tem características de mamíferos, mas ainda tem algumas características de aves, como você vê aqui, esse grande bico. E aí fica uma dúvida. Como acontece esse processo de mudança? Então, a evolução hoje como ciência, ela tenta explicar, ela busca a explicação de como e por que as espécies mudam. Por isso eu peço, não faça confusão de evolução, que é uma ciência, e ciência a gente prova, porque até de vez em quando a gente anda na rua, alguém fala, nossa, você acredita na evolução? Evolução não é questão de crença, evolução é questão de ciência, de provar. Ou você prova que muda ou não. Acreditar ou não, aí é questão de religiosidade, aí é questão da tua fé. E quanto a isso, ninguém pode contestar, tá? Manifestação religiosa a gente respeita, a gente não critica. Agora, ciência, a gente prova. Se não provar, eu não aceito. Tudo bem? Por isso que o nosso tema da evolução, olha aqui, transformação dos seres vivos ao longo do tempo, isso é evolução. As espécies mudam com o tempo, algumas desaparecem, outras novas aparecem, como a gente vê. Então, evolução o que é? Mudança. E essa mudança ou causa adaptação ou não. Quem adaptar, fica. Quem não adaptar, é eliminado. A natureza não tem piedade. E o nosso primeiro tópico fala em evidências. Evidência é sinônimo de provas. Alguns livros falam em provas da evolução. Outros livros falam em evidência de evolução. Acabei de te falar, ciência a gente prova. Então nós vamos buscar agora quais são as provas técnicas de que realmente as espécies mudam. Vejamos. Primeiro, provas paleontológicas. O que estuda a paleontologia? Os fósseis. O que é um fóssil? É qualquer resto ou vestígio de seres que viveram num passado distante. Onde é que a gente encontra fóssil? Em rocha sedimentar, no gelo. Às vezes em locais muito áridos que as bactérias e os fungos não conseguem desenvolver. Então, desde que esses seres tenham sido preservados da presença de bactérias e fungos decompositores, eles são preservados. Ou, se você tiver qualquer marca, qualquer vestígio, pode ser uma impressão do ser na rocha,
e ele já desapareceu, é uma evidência, é um fóssil de quem viveu no passado. Na verdade, até resto de fezes, a gente chama de coprólito, passa a ser uma evidência porque a gente tem uma ideia de como era o que comia e como era aquele ambiente na época. Outra coisa, a datação é feita pela meia-vida de elementos radioativos. Então a gente ouve falar muito no carbono 14, no urânio 238, mas principalmente o carbono 14 muita gente fala. Então, pela meia-vida do carbono 14, eu consigo saber datar, fazer a datação desses locais. Qual é a importância do estudo dos fósseis? Identifica modificações na espécie, identifica espécies que já foram extintas, o aumento da diversidade de algumas e até a transição entre grupos, se eu encontrar um fóssil intermediário, por exemplo, entre dois grupos. Portanto, o estudo de fósseis nos remete a encontrar prova de que as espécies mudaram, de que algumas desapareceram. Por exemplo, você olha aqui, ó. Aqui você vê dois fósseis. Então, de novo, ó, a importância do fóssil. E agora a gente começa a falar numa outra prova, na anatomia comparada. E, gente, anatomia comparada é o que muito cai em provas por aí. Presta bem atenção em dois termos: analogia e homologia. Analogia, homologia. Então vejamos, o que são órgãos análogos? Eles têm a mesma função, mas diferentes origens embrionárias. Por que eles existem? Porque seres diferentes enfrentam os mesmos desafios. Então foram formados por um processo de evolução convergente ou convergência evolutiva, quer dizer, seres diferentes assumem aspectos semelhantes porque vivem no meio igual, então têm desafios semelhantes. Por exemplo, vou só citar um exemplo que a gente já vai ver lá. A asa do inseto com a asa da ave, ou asa do morcego, a origem embrionária é diferente, mas tanto aves quanto insetos ganharam espaço aéreo. Então resolveram uma situação de forma semelhante, embora sejam seres bem diferentes. O outro grupo, o outro conceito é de órgão homólogo. Agora é o contrário. Mesma origem embrionária, mas a função é diferente. E o processo a gente chama de irradiação adaptativa ou divergência evolutiva. Ó. Lá é convergente, aqui é divergente. Aqui a gente tem o mesmo ancestral comum e depois eles se espalharam pela Terra encontrando desafios diferentes. Então, embora a mesma origem, os desafios são diferentes. Por isso que encontraram soluções diferentes. E não vai longe. Você pega o nosso braço humano, você pega a pata dianteira do cavalo, do porco, a asa do morcego, a nadadeira anterior da baleia, os ossos são rigorosamente os mesmos. Isso denota uma mesma origem, mas eles têm um formato diferente porque cumprem missões diferentes. Isso é homologia. Então, amigo, guarda bem a diferença de analogia e homologia. Vamos ver aqui, ó. Você tem um golfinho que é mamífero, você tem o ictiosauro, que é um réptil fóssil, e você tem o tubarão, que é um peixe. Olha o formato do corpo, que melhor facilita o deslocamento na água. São análogos, isso é analogia. Ó, semelhança entre estruturas de diferentes organismos devido unicamente à adaptação à mesma função. Então, é um caso de evolução convergente. Dá uma olhada aqui. Ó. Olha esses seres também tão diferentes e olha o mesmo jeitão para poder respirar fora d'água. Olha a asa do inseto e a asa da ave. Veja como são
análogas, né? Agora dá uma olhada aqui. Aqui você tem o braço do homem, a pata dianteira do cavalo. Aqui você tem a baleia, a nadadeira da baleia e a asa do morcego. Você vê que os ossos são os mesmos, ou seja, a mesma origem, diferente função, homologia. Olha aqui de novo, homem, rã, morcego, golfinho, cavalo. Ou seja, eu parto de um ancestral comum e irradio. Isso chama irradiação adaptativa. E aqui a gente tem o fenômeno de homologia. Olha outro. Novamente um ancestral comum. Tranquilo? Veja que são provas contundentes. Isso a gente encontra ao longo do planeta. Então você pode cada vez mais buscar outros exemplos que você mesmo vai verificar. É importante ficar atento. Agora veja uma outra prova, uma outra evidência da evolução. A presença de órgãos vestigiais, vestígio de órgão. Eles tiveram uma função no passado, então foram hipotrofiados, ou seja, diminuíram. Em outros organismos, que eles têm uma função bem clara, eles estão hipertrofiados, eles estão maiores. No homem, o apêndice vermiforme. Lembra que todo mundo tem apendicite, tem que extrair o apêndice vermiforme. Ite é inflamação do apêndice. A prega semilunar. Se você pegar animais como aves, répteis, anfíbios, eles têm uma terceira pálpebra que funciona como limpador de para-brisa de automóvel. Para-brisa. Viu? Cansaço batendo, a gente já não coloca o R. Eles fecham nesse sentido, não aqui, assim, ó. Exatamente como limpador de para-brisa. Nós não temos mais. Mas se você sair daqui e olhar no espelho, você vai notar no cantinho do teu olho que tem uma preguinha, a gente chama de prega semilunar. Isso é tudo que sobrou da nossa membrana nictitante, que é o nome dessa membrana, que aparece nos outros vertebrados. Então, para nós, a prega semilunar, que é um vestígio da membrana nictitante, é uma evidência de que houve mudança. Se houve mudança, evoluiu. Ok? Aqui você tem, por exemplo, ó, o apêndice, olha o apêndice do coelho e olha o apêndice humano, como é menor. Aqui, ó, o cóccix, que é o que sobrou do que foi a cauda no passado. A prega semilunar está aqui, ó. Tudo bem? Um outro processo, embriologia comparada. Se dá uma olhadinha aqui nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário de um peixe, de um réptil, de uma ave e, nossa, do homem. Se dê uma olhada aqui que todos têm fendas branquiais. Você diz, nossa, quem vai viver na água dá origem às brânquias. Para a gente que veio da Terra, fecha, dá origem à tubulação respiratória e desaparece as fendas branquiais. Isso mostra uma história comum evolutiva. Aqui você vê o desenvolvimento embrionário inicial do tubarão, da salamandra, do lagarto, do gambá, do macaco e do homem. Veja como é muito semelhante. Então, quando a gente compara a embriologia, a gente começa a descobrir grupos que são muito próximos em termos de evolução. E outros que a gente achava que eram próximos, talvez não sejam tanto. Uma outra prova, uma outra evidência, é a bioquímica comparada. A gente compara moléculas presentes nos mesmos organismos. Aqui, por exemplo, uma das proteínas, dá uma olhada, a gente trabalha o número de aminoácidos. Então, entre o homem e o macaco, a mesma proteína tem apenas 8 aminoácidos diferentes. Entre o homem e o cão tem 32. Entre o homem e a ave, 45. 67 entre o homem e a rã. 125 entre o homem e a lampreia. Ora, quem é mais próximo evolutivamente? A molécula também é mais próxima, que tem menor diferença de aminoácidos. Dá uma olhada nesse outro aqui. Você tem do citocromo C,
uma enzima fundamental no processo respiratório. Então, olha aqui. O homem e, por exemplo, o chimpanzé. Você veja que tem um aminoácido de diferença. Boi, ovelha, 9. Cavalo já tem mais, tem 12, 11. Então você vai vendo a diferença que vai nos dar a distância evolutiva entre esses grupos. Evidentemente que o mais próximo é o que tem maior quantidade de aminoácidos em comum, ok? Ou a menor diferença. Ainda tem a genética comparada e a fisiologia comparada. É claro que eu posso pegar o DNA e estudar a proximidade do DNA. Aliás, quero te chamar uma coisa. Nós temos estruturas chamadas mitocôndrias que já foram bactérias no passado. Se a gente voltar, como na aula passada, na origem das células, lembra que as primeiras células eram procariontes, depois elas foram aumentando a quantidade de membranas e foram absorvendo outras formas semelhantes a bactérias por um processo chamado mutualismo ou simbiose. Por isso que o processo é chamado endomutualismo ou endossimbiose. E deu origem às mitocôndrias e cloroplastos. Só que tem um detalhe. A primeira célula da gente, que é a célula ovo, resulta da fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Então, o que a gente usa do espermatozoide? Só o núcleo. A área citoplasmática da célula ovo é na mesma área citoplasmática do óvulo. Então, via de regra, todas as mitocôndrias que a gente tem, a gente herda da mãe. Como os cientistas estão fazendo? Estudando o DNA mitocondrial para estudar a evolução humana. Olha que coisa legal. Então, sempre que eu comparar o DNA, eu posso saber a proximidade ou a diferença. A diferença genética entre o homem e o chimpanzé é de apenas 1 a 2%. Você imagina que a gente compartilha 98, 99% do DNA com o chimpanzé. Então, eles estão muito próximos da gente. No entanto, claro, 2% faz uma diferença muito grande. A gente também estuda a fisiologia comparada, o funcionamento. Porque, veja, todos os animais, por exemplo, têm os mesmos desafios. A gente tem que digerir, tem que excretar, tem que respirar. Qual é a diferença entre todos nós? Como a gente faz. Então, você estudando o como faz, ou seja, a fisiologia, a função, dá para a gente aproximar ou afastar grupos de seres vivos. A vantagem da atualidade é que a gente dispõe de conhecimento e de uma quantidade muito grande de ferramentas que, por exemplo, no século XIX não tinha. Só a informática na atualidade nos presta um auxílio fantástico para estudar, descobrir, desvendar novas evidências da evolução. Vamos continuar um pouquinho? Vamos a alguns exercícios. Ó. Em relação às evidências da evolução biológica, é correto afirmar que um órgão vestigial como o apêndice vermiforme no homem não é evidência da evolução? Eu vou te ensinar uma outra coisa, a fazer exercício, a fazer prova. Porque eu já contei em algumas aulas aqui que o aluno bem preparado é aquele que está preparado para resolver o que não sabe a partir do que sabe. Isso se chama raciocínio. Onde você for fazer concurso público, prova, vestibular, que é prova, é Enem, gente, analise o que for colocado. Use o que você sabe para chegar à conclusão daquilo que foi pedido. Uma das possibilidades para chegar às respostas é eu me organizar. E ao me organizar, eu procuro ser eficiente. Ser eficiente é fazer melhor e menos tempo com menor custo energético. Então, se você tiver uma frase longa, eu recomendo que você nunca leia inteira. Vai lendo aos poucos. Por exemplo, um órgão vestigial como o apêndice vermiforme. Aqui tem uma informação. Aí, a primeira checagem, o apêndice vermiforme realmente é um órgão vestigial? Se eu não souber, põe uma interrogação e continuo.
Se a minha resposta for sim, eu continuo lendo. Se a minha resposta for não, o apêndice vermiforme não é um órgão vestigial. Eu já paro aqui. Eu já parto para o item seguinte. Porque senão eu vou perder tempo. Por isso, quanto mais exercício você fizer, mais próximo da realidade você está. Veja aqui, ó. Ele é? É. Então eu continuo. Não é evidência da evolução? Opa, mas é uma evidência da evolução. Eu não vou fazer todos assim, fazer alguns para você aprender a fazer. Ah, ele é uma evidência. Então, se eu estivesse fazendo prova, parei aqui, vou para o item seguinte. Se eu estiver em casa, aí eu aproveito e descubro tudo por que errado está. Ah, ele realmente, eu sei que não é evidência, que ele é uma evidência, que não ser uma evidência está errado. Eu sei que, mas não sei por que nem os outros. Então o que eu faço em casa? Eu pego esse capítulo que fala de evidência de evolução e leio todo. Que além de resolver essa situação, eu estou aprendendo mais. Em casa eu faço checklist de tudo. No dia do vestibular, do Enem, da prova do concurso, eu tenho um desafio: acertar mais que a concorrência. Eu tenho que chegar ao resultado, o resto eu não vou ficar pensando muito, ok? Então ele é uma evidência. Eu já parei aqui, ó. Porque é uma estrutura atrofiada e sem função. Realmente é? É, normalmente sem função, mas o erro está aqui, ó. Então eu não aceito, eu teria parado aqui. Outro, a pata dianteira de um cavalo e a asa de um morcego constituem evidência? Primeira pergunta. Ah, sim, porque são estruturas homólogas. Então, a pata do cavalo dianteira e a asa do morcego são homólogos? Ó, segunda afirmação. Você vai verificar se são ou não. Apesar de o cavalo ter perdido os dedos, enquanto o morcego, esses não só foram mantidos como alongados, claro, para virar a asa. Você diz assim, ó, eu sei que a A não é, a B talvez seja, deixa uma interrogação. A C, a asa de uma ave e o élitro, a asadura de um besouro, pode ser consideradas como evidência? Sim, né? São estruturas análogas? Sim, né? Possuem origem embriológica comum? Não. Os fósseis constituem uma evidência? Primeira afirmação. Ah, não, então nem continuo. Sim, continuo. Porque mostra que os organismos atuais são mais especializados e adaptados que os extintos? Mais especializados? Que isso? Cada um no seu tempo estava adaptado, tanto é que existia. A questão é, mudanças ocorreram e alguns ficaram desadaptados. A embriogênese é uma evidência da evolução, sim ou não? Porque mostra que uma célula ovo evolui para mórula, blasto, lagarto do embrião, que finalmente evolui para o indivíduo adulto. Gente, isso é o que a embriogênese estuda, a embriologia estuda isso. Mas não é por isso que ela é uma evidência da evolução. Tá? Ela é evidência? É. Por quê? Porque eu comparo o desenvolvimento de várias espécies diferentes. Mas não porque mostra isso. Isso é um objeto de estudo da embriologia. Portanto, a nossa resposta, a letrinha B, olha lá. Mais uma. O citocromo C é uma proteína respiratória que se encontra em todos os organismos aeróbicos. A molécula desta proteína existe em todas as espécies com a mesma função, sendo constituída por 104 aminoácidos. No decurso da evolução, as mutações mudaram os aminoácidos em certas posições da proteína, mas o citocromo C de todas as espécies tem proteína incontestavelmente estrutura e função semelhantes, tornando-se para o evolucionismo uma evidência de que ordem? É uma evidência paleontológica, embriológica, citológica, anatômica ou bioquímica? Se você lembrar, é bioquímica. A outra diz assim: recentes análises do DNA de chimpanzés permitiram concluir que o homem é mais aparentado com eles do que com qualquer outro grupo de primata. Atenção, DNA de chimpanzé. Isso permite concluir que o chimpanzé é ancestral do homem. Ora, se eles são mais aparentados, são próximos, né? O chimpanzé e o homem têm um ancestral comum, olha a coisa bonitinha aqui.
a resposta sempre soa aveludada no tímpano. Às vezes tem algumas alternativas que doem o tímpano. A gente sente o que é correto. São ancestrais do gorila? Olha, então o gorila estaria à frente na evolução, em termos de tempo. A evolução do homem não foi gradual? Os chimpanzés são tão inteligentes quanto o homem? Então a nossa resposta, a letra B. E com isso, gente, nós fechamos mais essa aulinha. Então você lembra, evolução é ciência. E ciência requer, ciência exige prova. A evolução não é brincadeira. Ela só tenta explicar como que as espécies mudam, em que circunstâncias e por que mudam e quais consequências. Agora, que mudam, ao longo do tempo mudam, todo mundo percebe. Então não dá para a gente sair por aí naquele discurso falando você acredita em evolução? Como muitos pseudo-intelectuais fazem. Não é questão de crença, porque ciência a gente prova. De alguma forma a evolução como ciência se contrapõe à religião? Não. São dois setores diferentes. Aqui eu estou fazendo ciência, lá eu não preciso de prova. Lá eu preciso apenas de fé. Por isso alguns têm fé e exercitam sua religiosidade nas mais diferentes formas, em religiões diferentes. Outros, destituídos de fé, se dizem ateus, graças a Deus. Veja, é outro setor. Isso vai deixar muito leve até aquelas pessoas que, por desinformação, acabam fazendo confusão ou deixando você em saia curta. Então tome bem cuidado. Primeira parte de todo livro que explica evolução é mostrar que cientificamente a gente tem as provas de que as espécies mudam ao longo do tempo, provas chamadas evidências da evolução. E de todas essas evidências, amiguinho, guarda muito bem a questão da analogia e da homologia. Se perguntar uma estrutura análoga, é que faz a mesma coisa. Então lembra que a analogia, órgão análogo, faz a mesma coisa, mas a origem é diferente. E por que que faz a mesma coisa? Porque são seres diferentes vivendo no mesmo lugar ou sujeitos aos mesmos desafios. Aí a gente fala em convergência. Agora, se eles tiveram um ancestral comum e foram separando, a gente fala em irradiação adaptativa e divergência evolutiva. Nesse caso, os órgãos são homólogos. Homólogo é mesma origem, mas são diferentes porque executam não funções diferentes. Mas a origem é a mesma e eles são diferentes. E a gente sempre fala aí do nosso braço, né, do membro anterior humano, e aí você pode comparar com o membro anterior de qualquer outro mamífero, para a gente ver que mesmo tendo os mesmos ossos, a mesma origem embrionária, houve a diferenciação em função da chamada irradiação adaptativa. Ok? Ultimamente a questão do DNA e da bioquímica também é muito importante. Então, quanto menor a diferença na molécula, evolutivamente mais próxima está. Quanto maior a diferença na constituição da mesma molécula, mais distantes, né, estão no processo evolutivo. Valeu, gente. Um grande abraço e até a próxima.